Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas, né? Então, na unidade 3, nós estávamos estudando aí o que a gente chama de estudo do solo, né? E como estudo do solo, nós estávamos falando, né, entre os estudos do solo, do tipo de solo, com o conceito de solo, né? E essas coisas a mais. Então, ó, dentro aí dos tipos de solo, né, a gente conceitua primeiro o solo. Então a gente chama de solo uma camada superficial, ou seja, uma parte da crosta terrestre. Então o solo é uma parte da crosta terrestre, né, chamada de chão ou de terra. E ele é chamado de elemento natural. Por quê? Porque a gente não precisa do homem, né, do ser humano, interferindo lá para construir o solo. A própria natureza ela se encarrega de construir esse solo naturalmente. Então o solo, além dele ser essa pequena partezinha aí na parte de cima da crosta terrestre, o solo ele é formado, né, pelos três grupos de rochas que nós já estudamos na unidade 2, né? O que a gente chama de rocha ígnea, de rocha sedimentar ou de rocha magmática, né? Então esses três grupos de rocha podem dar origem ao que a gente chama de solo. E o solo é formado, né, naturalmente na natureza, né? E a gente vai ver como é que funciona essa formação. Então, o solo ele desempenha diversas funções importantes para a gente, né? Quanto ser humano, quanto sociedade. O solo apresenta aí uma função importantíssima para a gente, que é principalmente na alimentação, né? A alimentação sem um solo fértil, nós não conseguiríamos ter o desenvolvimento da agricultura. Nós também não conseguiríamos, sem o solo fértil é essencial para a gente desenvolver as plantas, né? Sem o desenvolvimento de plantas, a gente não conseguiria, né, por exemplo, ter a transformação aí e a obtenção de oxigênio pelas plantas, tá ok? Então, formação do solo, para a gente formar o nosso solo, a gente precisa, né, ter o que a gente chama de rocha matriz. A rocha matriz é essa camadazinha aqui, né? Que é a última camada, né, do solo, seguindo aí a visão de horizontes, né? Então, o solo, ele é dividido em horizontes ou camadas. Então, o solo é dividido em horizontes ou camadas. O solo é dividido em horizontes ou camadas. Professor, pode ser chamado de camada também? Pode, né? Ou camadas. Desculpem a letra, né? Ou camadas. Então, o solo é dividido em alguns horizontes. O horizonte chamado de horizonte O, né, que é onde está a matéria orgânica. Horizonte A, horizonte B, horizonte C e as rochas no geral. Então, o solo ele é formado principalmente, né, pela decomposição, ou seja, pela degradação, pela quebra de rochas matrizes, né? E qual pode ser essas rochas, professor? Rocha ígnea, rocha sedimentar e rocha metamórfica. Então, para me formar o solo, eu preciso degradar a rocha matriz, que pode ser uma rocha ígnea, pode ser uma rocha sedimentar, pode ser uma rocha metamórfica. Então, o solo, né, segundo aí o conceito, o solo ele é chamado de sistema trifásico. Por que ele é chamado de sistema trifásico, professor? Porque o solo ele precisa ser constituído de três coisas. A primeira delas é de mineral e matéria orgânica. O segundo aí, uma partezinha de água, né? E o terceiro aí, uma parte de ar, né? Por que eu tô indo um pouquinho rápido? Porque, em geral, a gente tem em média aí 15 minutos para postar no YouTube. Então, tô indo um pouquinho rápido, tá? Então, o sistema trifásico é aquele que tem uma parte de minerais e matéria orgânica, que tem água e que tem ar. Então,
o solo ele é composto de 3 fases, né? Matéria orgânica, ar e água, que variam de acordo com o tipo de solo. Então, a gente vai ver que a gente tem alguns tipos de solo e que essa quantidade de água, de ar e de matéria orgânica e minerais, ela vem da onde? Variando aí conforme o seu tipo de solo. Então, qual é o conceito de solo, professor? Conceito de solo. Solo, então, é resultado da degradação, ou seja, da quebra, né? De rocha chamada de rocha matriz, que pode ser sedimentar, metamórfica ou ígnea, não é? E esse solo ele é formado naturalmente, né? Pelo que a gente chama de intemperismo, que é o que a gente chama que quem faz a degradação, né? É quem faz a degradação, chamado de intemperismo, tá bom? Então, cada tipo de solo, né? O solo ele apresenta o que a gente chama de porosidade. Cada tipo de solo tem uma porosidade. O que é porosidade, professor? Porosidade vem de poros, né? Que são pequenos buraquinhos ou pequenos furinhos no solo. Então, dependendo do solo, tem solo que tem buraquinhos bem grandes, né? E tem solos que quase não tem buraquinhos, né? Então, o solo que tem mais buraquinhos, né? São chamados de solo com maior porosidade. E um solo que tem mais buraquinhos, a água consegue entrar com maior facilidade. E em solos que têm menos buraquinhos, né? É onde a água entra com menor facilidade. Então, se a gente comparar esse solo médio com o solo arenoso, né? Que é aquele solo composto de areia, a gente vai ver que esse solo aqui tem um espaço entre essas pedrinhas aqui, não tem? Então, cada espaçozinho desse aqui são considerados como poros, né? Olha isso daqui, como tem poucos espaços, né? Então, qual vai passar mais água, esse ou esse? Em geral, o que tem mais espaço é o que consegue passar mais água. E o que tem menos espaço é o que consegue passar menos água. Então, entendeu? Quanto maior a quantidade de buraquinhos, né, no solo, mais água e mais ar conseguem entrar no solo. E é aí que a gente tem a formação, né, do que a gente chama de lençol freático, do que a gente chama de aquíferos. Tudo isso já foi discutido em sala. Tá ok? Então, para formar o solo, é preciso a gente saber que para formar o solo, né, para degradar, ou seja, quebrar a rocha matriz, é preciso nós termos aí o que a gente chama de intemperismo. E o que é o intemperismo, professor? São mudanças, né, que vão ocorrer na rocha matriz. Então, o intemperismo é uma mudança na rocha matriz, devido à ação do vento e da chuva e de variações de temperatura. Então, para o solo ser formado, eu preciso ter intemperismo, ou seja, eu preciso mudar as rochas matrizes, né? Preciso mudar a rocha matriz. Então, a gente tem alguns tipos de intemperismo, né? O chamado intemperismo físico. O que é o intemperismo físico, professor? É aquele que tem a ação do ar e da água, né? E dos ventos, né? Então, intemperismo físico, ação do ar, vento, né? E a água da chuva. Aí eu vou botar aqui uma abreviação, né? Água da chuva. Então, quando eu falar em ação das rochas, né? A ação da água da chuva, do ar e do vento sobre as rochas, eu estou falando do que a gente chama de intemperismo físico, tá ok? Intemperismo químico, ação de substâncias químicas sobre uma rocha, né? Ação de alguma substância química sobre a rocha é chamada de intemperismo químico. E o intemperismo biológico é quando eu tenho a ação de bactérias ou de fungos, né, sobre as plantas. Já viram, por exemplo, ó, em algumas rochas tem essas partezinhas verdes aqui, né?
que às vezes são chamadas, né, a maioria de musgos, né, pequenas plantazinhas, que conseguem penetrar aí as rochas matrizes. Então, eu estou diante de um intemperismo biológico. Então, bio significa vida, né? Então, o intemperismo biológico é a ação de bactérias, de fungos, né? Ou de plantas, de seres vivos em geral sobre determinada rocha matriz. Tá ok? E como é que a gente acha o perfil do solo, professor? Ou seja, as camadas do solo. O solo ele é dividido em horizontes ou camadas. O primeiro horizonte é chamado de horizonte A, que é composto de restos de plantas e animais, né? Desculpe. O primeiro horizonte é o horizonte O, que é composto de plantas e de animais. Horizonte A. O horizonte A ele é composto de humus, né? Horizonte A composto de humus. O horizonte B, ele tem uma cor mais clara, né? Devido aí às rochas, né, estarem fragmentadas, ou seja, em pequenos pedacinhos. E o C, né, é o que a gente chama de rocha matriz ou rocha mãe. Então a gente tem alguns perfis ou camadas do solo, né, ou horizontes. O horizonte O, que é esse bem aqui, ele é composto de matéria orgânica, né, que são restos de plantas e animais. Horizonte A é composto de humus, né? O que é humus, professor? O humus é o resultado, né, da decomposição do que a gente chama de matéria orgânica. Quando a minhoca, por exemplo, está lá defecando, né, na areia, está sendo produzido humus, né? Ou então fungos e bactérias estão agindo sobre restos de animais e plantas. Estou formando também o humus. Horizonte B tem uma cor mais clara, né? Devido aí as rochas estarem em pequenos pedacinhos. E o horizonte C é onde a gente encontra ainda as rochas chamadas de rocha mãe ou rocha matriz. Então, professor, dentre as camadas do solo, do perfil do solo, qual é a camada, o horizonte mais fértil que a gente tem? O horizonte O e o horizonte A. Então, o horizonte O e o horizonte A são as camadas mais férteis que existem no solo, né? Então, o solo, relembrando aí, é chamado de sistema trifásico. Tem ar, tem água e tem minerais, tá ok? Então, ó, seres vivos que são importantíssimos para o solo. As minhocas, por exemplo, né? Deixa eu até passar aqui. As minhocas, elas têm um papel essencial no solo. E qual é esse espaço, né? Qual a função da minhoca? A minhoca, por exemplo, ela age no solo, né, cavando pequenos túneis, né? E esses pequenos túneis que as minhocas elas cavam serve basicamente para facilitar a entrada de ar e de água no solo. Então, as minhocas têm uma função essencial para a gente. Além de produzir humus, né, que é decompor a matéria orgânica, ela também ajuda na entrada de ar e de água dentro do solo, né, permitindo aí uma melhor entrada de água e de ar, tornando o solo mais fértil. Então, a gente tem 3 tipos em geral de solo, né? Um solo chamado de arenoso, que é aquele solo composto de areia. Eles são chamados de muito permeáveis, ou seja, como ele tem vários poros, vários buraquinhos, né? O solo arenoso ele deixa passar bastante quantidade de água. Solo argiloso, ele é composto de argila. É considerado pouco permeável. Por que ele é chamado de pouco permeável? Porque ele tem poucos buraquinhos, ou seja, ele deixa passar uma pouca quantidade de água. Então a água ela fica empoçada, ou seja, fica formada aquelas lamazinhas, né? E o solo umífero, né? O solo umífero
é aquele que é o solo mais fértil, é aquele solo rico em matéria orgânica, que tem uma grande quantidade de água e uma grande quantidade de nutrientes. Quando eu falo em matéria orgânica, lembre lá de é rico em nutrientes. Então, 3 tipos gerais de solo. O arenoso é aquele que contém areia. Deixa passar muita água ou não? Deixa. É chamado de muito permeável, porque ele é cheio de buraquinhos. Solo argiloso é aquele, né, que tem poucos buraquinhos, então a água quase não passa, a água fica empoçada. E é um solo aí, um dos solos mais recomendáveis para a agricultura. Lembrando que a gente tem 2 tipos de solo argiloso, né? O que a gente chama de solo de terra roxa e o que a gente chama de solo de massapê, né? É os 2 tipos de solo argiloso. E o solo umífero é aquele rico em humus, né? Ou rico em matéria orgânica. Tá ok? Então, crianças, como o tempo é um pouquinho curto, né? A gente fica aí nessa parte, mas daqui a pouco vou estar gravando o vídeo do restante do conteúdo. Então, fiquem com Deus, grande abraço.